Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu estou aqui com um grande desafio, porque eu tenho um texto longo para ler, e seria bastante interessante que a gente lesse toda essa história, porque é o capítulo 9 do Evangelho de São João. É o capítulo 9 do Evangelho de São João. Então, seria bastante interessante se a gente pudesse ler todo esse capítulo. E nós vamos tentar fazer isto. Capítulo 9 do Evangelho de São João é um relato bíblico. E eu gostaria de extrair algumas verdades, algumas palavras desse texto. Diz assim, versículo 9 do Evangelho de São João. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como lhe foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Aleluia! Disse, pois: Onde está ele? Estes são os fariseus, os escribas. Onde está este homem? Não sei. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus, que dantes fora cego. E era sábado, o dia que fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, algum dos fariseus dizia: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Diz tu, o que diz tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, porquanto enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: Esse é vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, e falará de si mesmo. Então disseram aos seus pais: Porque isto, versículo 22, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois este já havia assentado que se alguém confessasse ser Jesus,
fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele tem idade, interroga-o. Versículo 24. Então clamaram pela segunda vez o homem que fora. Então chamaram o homem pela segunda vez, que foi cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retruncou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntá-lo-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vô-lo disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é estranho, e nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, esse o atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retruncaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Isto é, aquelas autoridades, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, fariseus, expulsaram o homem da sinagoga. Versículo 35. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto lhe perguntaram-lhe: acaso também somos nós cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eu quero repetir o versículo 35. Ouvindo Jesus, que tinha expulsado o homem da sinagoga, Jesus ouviu isto, chegou ao conhecimento de Jesus: olha, aquele homem cego de nascença, que o Senhor fez lodo, passou no olho dele, que ele lavou, ele foi expulso da sinagoga dos judeus, ele não pode entrar lá mais. Jesus encontrou este homem e perguntou a ele: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Pergunta profundamente significativa, né? Queridos, quero fazer algumas afirmações baseadas nessa história que você já acaba de tomar conhecimento. E eu quero fazer algumas afirmações. E a primeira é: não é fácil ser um cristão. Não é fácil ser um cristão, um discípulo, um seguidor de Jesus. É simples se tornar crente. Se tornar um crente, ser um crente, é a coisa mais fácil do mundo. Basta você abrir o coração, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e você é um crente. Você pode sair daqui nesta noite crente, salvo. Pode sair daqui, basta você querer. É só abrir o coração
e receber Jesus como Senhor. E você é um crente. É fácil, é muito fácil ser crente. Enquanto um bebê, um neném, está no ventre da mãe, ele está ali, ele é uma criatura, e ele está ali numa zona de conforto, recebendo todos os nutrientes necessários, ele não faz força nenhuma para se alimentar, e a mãe também não tem despesa nenhuma para alimentar aquele ser que está no ventre. Tudo é automático. Tudo é automático, tudo funciona dentro de uma engrenagem, e ele recebe todos os nutrientes necessários, todas as vitaminas necessárias para o seu organismo. Nascer também não é uma coisa difícil. Nascer é um processo normal e fácil. Que as mães digam amém. Então, se você tiver uma ajudazinha do médico, tal, vai fácil. Agora, difícil é sobreviver. Difícil é sobreviver. Depois que a gente nasce, é que começa as noitadas, as fraldas, as despesas e tudo mais, tanto para o cara que nasceu, quanto para aqueles que tomam conta dele. Não é verdade? Por isso, querido, morrem no mundo milhões e milhões de crianças nos primeiros meses de nascimento. Morrem milhões. No Brasil, na Ásia, na África e em outros lugares. Morrem milhões de crianças recém-nascidas nos primeiros meses de vida. Morrem. E você pergunta, pastor, por que morrem tantas crianças nos primeiros meses de vida? Porque, queridos, existem os predadores destas indefesas criaturas, chamada bebê, chamada recém-nascido. Predadores de criança. E como chama esses predadores? Eu não estou aqui, eu vou apenas citar dois. É a falta de nutrição, resultado da pobreza. É um dos predadores. Outro dos predadores são as doenças. Outro dos predadores é a falta de conhecimento, falta de educação das pessoas. Nos países de terceiro mundo, leva milhões de crianças a morrer. Falta de nutrição, doenças, e não só falta de alimentação, de nutrição, mas falta às vezes de conhecimento, do mínimo de conhecimento. São os predadores que levam a milhões e milhões de crianças a morrer a cada ano no mundo. No reino espiritual acontece a mesma coisa. Nascer é fácil. Ser crente é fácil. Ouvir a mensagem e receber Jesus é fácil. Quem quer ser salvo? Quem quer ir para o céu aqui nessa noite? Levanta a sua mão e aceita Jesus. Quem é que não quer ir para o céu? Só um besta não quer ir para o céu. Não é verdade? E todo mundo aceita, eu sou crente. Mas se tornar um cristão, se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus, aí não é tão fácil. Não é tão fácil. Amém? É a história do cego. Nós lemos aqui, 40 versículos, 41 versículos, se eu não me engano. E o que nós vemos aqui? Este homem, crer em Deus foi fácil. Receber o milagre de Jesus foi fácil. Mas ser um seguidor, um discípulo, não foi fácil. Por que não foi fácil? Por causa dos predadores.
de recém-nascidos no reino espiritual. Você não crê que existem predadores no mundo espiritual? Existem. Jesus falou disto. Jesus fala do semeador que sai a semear, joga semente. Uma semente cai na beira da estrada e passa pessoas e sufoca e pisa e não sobrevive. Mas as demais sementes nasceram. Uma nasceram no meio das rochas. Cresceu, mas não pôde sobreviver. Cresceu até certo ponto, mas veio o sol e como a terra era pouca, pereceu. Outras nasceram, cresceram, mas vieram os predadores, as aves de rapina, e arrancou. Mas teve aquela semente que caiu e produziu, né? Jesus fala essa parábola, Jesus conta essa parábola. O texto aqui, irmãos, fala deste homem, ele ouviu a mensagem, ele começa, quando o seu testemunho, os vizinhos começaram a dizer, você era cego mesmo? Era. Quem é que foi que te curou? Um homem chamado Jesus. Aí isso já começou a incomodar, já chegou lá nas autoridades religiosas e chamaram ele. Foi chamado uma vez, foi chamado duas vezes, foi chamado 3 vezes para interrogatório. Não satisfeito, chamaram os seus familiares. Aí, olha, vem. Que dia foi que o senhor foi curado? Lá o sacerdotão bonitão. Que dia foi? Foi um dia de sábado. Então esse cara é do capeta. Se ele curou no sábado, não é de Deus. Olha, já estava querendo botar minhoca na cabeça do recém-nascido. Alguém já procurou botar minhoca na tua cabeça? Vai falar. Vai, irmãos, nós temos os predadores. Quando um jovem se converte, aceita Jesus, sai do pecado, ele volta à escola, ele volta ao trabalho, ele volta o seu ambiente, e ele vai encontrar predadores, que vai dizer, igreja, rapaz, deixa de ser tolo, evangelho, isso é bobagem. E se você, irmãos, dependendo do lugar, dependendo da circunstância, é uma barra, não é fácil. Olha, nascem muita gente no reino de Deus, mas está morrendo também, milhares de pessoas estão morrendo no reino de Deus, por causa destes predadores, por causa dessa dificuldade. Este homem foi expulso do seu ambiente, foi expulso da sua família, foi expulso da sua sinagoga. Irmãos, ninguém gosta de ser expulso. Ninguém. Você já foi expulso? Alguém aqui já foi expulso de algum lugar? Ou não é não é ser expulso, mas não ser bem-vindo. Você já chegou num lugar onde ninguém te expulsou, mas você sentiu que você estava demais ali? Dói, né? Dói. Queridos, crer é fácil. O difícil é viver os ensinamentos de Jesus. Sabe qual é o grande perigo do cristianismo? O grande perigo do cristianismo é viver um crer diabólico, intelectual, inoperante. Esse é o grande perigo do cristianismo. Eu vou repetir. O grande perigo do cristianismo, da gente familiarizado com a igreja, familiarizado com estes hinos que a gente canta, é viver um crer diabólico. Diabólico não sou eu que estou usando essa palavra, é Tiago que usa. Ele diz, o diabo crê. Crê diabólico, crê como o diabo crê. Crê intelectual, um crer inoperante. Esse é o perigo, porque a gente se acomoda nessa forma de crer, e o tempo passa e a gente não sai do lugar. Mateus capítulo 7, versículo 21, nem disse Jesus, é Jesus quem está falando, ele diz assim, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele
naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem mais de 50 anos de crente seguindo a Jesus? Quem tem mais de 50 anos de crente aqui seguindo a Jesus? Mais de 50? Não. Mais de 50? Mais de 50 de idade. Você aceitou Jesus com quantos anos? Não, mas quantos anos você aceitou Jesus? Não, ninguém nasce crente. Se uma gata tem gatinho dentro do forno, aquilo não é gato, aquilo não é biscoito, aquilo é gato. Se uma rata tem filhote dentro do forno, não é pão, é rato. Entendeu? Você tem que nascer de novo, você tem que se converter. 30 anos, teríamos dificuldade. Sabe por quê? Porque não é fácil. 40 anos depois você está lá, segurando na mão de Deus. Eu quero encerrar a mensagem aqui agora, deixando um pensamento para você pensar. É um fundamento bíblico e teológico, que eu queria que você escrevesse e jamais esquecesse. Nunca saberemos que tipo de cristão somos, enquanto não enfrentarmos turbulências, provações em nossa vida. Amém? Não sabemos que tipo de cristão somos, enquanto não enfrentarmos turbulência, provação, tribulação, não vamos saber. Só vamos saber que tipo somos depois que passarmos por isto. Amém? Jesus pregou o evangelho e veio às multidões. Uma feita, Jesus estava pregando, tinha cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus deu pão e peixe para todo mundo. Olha a festa banana, essa aqui é festa. Multidões, muita gente sendo curada. Sempre a Bíblia vai falar em multidões. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, naquele momento negro, difícil, de tribulação, sabe quantos ficaram próximo da cruz? Ficou a mãe dele, Maria, e ficou João, o apóstolo. Só 2 ficaram bem perto, porque não estava mole não, meu filho. O negócio estava pegando, o bicho estava pegando. E só 2 tiveram coragem de ficar bem perto, João e Maria. Jesus falou às multidões. 50 dias após a morte de Jesus é o Pentecoste. Os discípulos estavam em Jerusalém reunidos num cenáculo. Quantas pessoas haviam lá? Quantas? 120 pessoas. Poxa, de 5.000 caiu para 120. É fácil receber os milagres, é fácil ser crente, difícil é seguir, porque nós só vamos saber que tipo somos quando vem a prova, quando vem a tribulação. Amém? Oxalá que eu e você sejamos aprovados. Amém, queridos? Que Deus nos dê um espírito de permanecer fiel. Deus, escrevendo no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a igreja, se não me engano, de Esmirna, o Espírito Santo diz, através de João, dizendo: não temas as coisas que hás de sofrer. Não temas as coisas que hás de sofrer. O diabo está para lançar alguém de vós em prisão. Aí depois ele disse: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém?
Ser fiel. Ser fiel. Enfrente, não tema a provação, não tema a turbulência, não tema as dificuldades, não tema os inimigos. Ser fiel, ser fiel. Creia, 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 até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Querido, você que pôs a mão no arado, não olhe para trás. Amém? Vai ter provação. Tem provação para todo mundo, de todo jeito. Amém? Provação para o jovem, provação para o velho, provação para o homem trabalhador, provação, mas ser fiel. Se você crê, o segredo é crer em Jesus. Crer em Jesus. Crer em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. E você será um vitorioso. Amém? Que Deus nos abençoe. Pode não ser fácil, mas vale a pena. Coisa fácil não tem graça. Amém? Jesus nunca disse que é fácil ser um cristão, mas Ele disse que vale a pena. E eu convido você, eu desafio você a ser um seguidor de Jesus, a ser um cristão, ser um discípulo de Jesus. Amém, querido? E Deus há de trabalhar em você e em mim, em cada um de nós, e nós vamos vencer. Amém? Vamos vencer. Vamos vencer para a glória dEle. Amém? Ser fiel. Não temas, não temas o que vai vir. Eu não sei o que virá. Cada um é cada um. Mas ser fiel, porque vale a pena, vale a pena, vale a pena. Curve a sua cabeça, por favor. Meu Deus e meu Pai, glórias ao Senhor. A Tua palavra é a mesma e os tempos são os mesmos. Se foi difícil para aquele homem na cidade de Jerusalém há 2000 anos atrás, se foram difíceis para os primeiros discípulos, seguidores de Jesus em Jerusalém, com as perseguições de todos os lados, se tem sido difícil para muitos cristãos na face da terra, ó Deus, nos países onde predominava o comunismo, nos países da Ásia, ó Deus, também é difícil para o rapaz, para a moça, na cidade do Rio de Janeiro, é difícil, ó Deus, quando vem a tribulação, a provação. Mas, Senhor, o que o Senhor tem prometido para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É coisa grande, é coisas que não há palavras no vocabulário humano. O que Deus tem preparado para o fiel. Senhor Jesus, que nós aqui, cada um, do mais velho ao mais jovem, todos, possamos crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Crer que Jesus é a solução. Crer que Jesus é a resposta. Pai, ajuda-nos a permanecer fiel. Eu acabei de dizer que nós não sabemos como somos até que venha a prova. Deus, se vier a prova, que este irmão e esta irmã permaneça fiel. Se não vier, glórias a Deus, mas que todos aqui possamos ser fiéis, que nada, Senhor, venha roubar o nosso prêmio, a nossa bênção. Deus querido e amado, ajuda-nos a entender o mistério desta palavra, a profundidade desta palavra, e ficar com Jesus, ficar ao lado dele, ficar aos pés dele. Ajuda cada um aqui, Senhor. Deus, a tua palavra diz para nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que o Senhor no tempo oportuno nos exalte. Que cada manhã e cada noite nós possamos nos humilhar diante de ti, Senhor, para que o Senhor nos dê a vitória que todos nós necessitamos e que nós precisamos para o dia a dia. Deus, eu te louvo e te agradeço por esse dia, por estar aqui diante dos irmãos. Ó Deus, por ter resistido problemas, lutas, tentações, provações. Te louvo e te agradeço, porque verdadeiramente o Senhor tem segurado nas minhas mãos. E o Deus que tem segurado nas minhas mãos é o Deus que segurará as mãos de cada pessoa aqui, dando a sua ajuda, dando o seu conforto, dando a sua presença, para nos fazer mais do que vencedores.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.